Graças e paz, irmãos. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, a partir do verso 15. Até o 26. E essa mensagem, então, tem como título: Onde estão os Matias? Onde estão os Matias? Na verdade, é um título que é uma pergunta. E essa pergunta eu faço para a igreja pensar um pouco. Esse texto ele é muito interessante porque ele fala justamente na sucessão apostólica que houve ainda no seio da igreja primitiva, quando Judas ele já não é mais achado entre os apóstolos, ele morre, e então começa a sucessão apostólica. E Matias é escolhido nessa sucessão apostólica. Eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos sobre esse texto. A partir do verso 15 diz assim: E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por codinome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Senhor Deus de graça e misericórdia, nessa hora eu te peço humildemente, Senhor, que o Senhor me use para que se cumpra o propósito da Tua palavra, Pai. Me dê, Deus, sabedoria dos altos céus, para que eu consiga transmitir a Tua palavra de maneira que todos consigam compreender, Pai. Tem misericórdia de mim, Deus. Tenho limitações, várias limitações. De mim mesmo não pode sair absolutamente nada que sirva de alimento para esse povo. A Tua palavra diz que o homem não pode viver apenas de pão, mas que o homem vive de tudo que sai da Tua boca, Pai. E nessa noite eu peço, nos dê a porção do Teu alimento, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Essa palavra foi gerada durante a semana, e essa noite é uma noite de concerto.
Deus, eu creio firmemente no meu espírito, nos chamou aqui para que hoje fosse feito um concerto. Essa palavra vai falar de maneira abrangente da igreja em geral, do corpo místico de Cristo, mas essa palavra também vai falar para essa igreja local, para a nossa congregação. Em alguns momentos eu vou falar de maneira genérica, mas em outros momentos eu vou falar especificamente para a comunidade evangélica de Mesquita. Judas foi uma personagem muito interessante. Na minha humilde opinião, Judas foi o apóstolo que mais gerou curiosidade em mim e o apóstolo que mais me surpreende. Porque através de Judas a gente consegue perceber, e Judas ele revela o que havia de mais nobre no caráter de Jesus. Jesus já sabia que Judas iria traí-lo. E mesmo assim, Jesus decide caminhar com Judas. Decide passar 3 anos e meio com Judas. Jesus decide partir o pão com Judas. Jesus decide colocar Judas cuidando das finanças. Jesus decide revelar para Judas o reino de Deus. Jesus dá várias e sucessivas oportunidades para que Judas revelasse o seu coração. Jesus amou Judas como amou cada um dos 12. A gente não consegue perceber em Jesus nenhuma diferença entre o tratamento que Jesus dava a Judas como o tratamento que ele dava aos 11 restantes. Isso faz com que eu veja a parte mais nobre do caráter de Jesus. Infelizmente, esse mesmo Judas, ao qual Cristo se revela, esse mesmo Judas que caminhou com Jesus durante 3 anos e meio, esse Judas que viu gente sendo ressuscitada, milagres sendo operados, o amor encarnado em sua frente, esse mesmo Judas, ele decide trair o mestre. E por conta disso, ele acaba se matando, porque não suportou o remorso. E depois disso ocorre a sucessão, e precisa ocorrer a sucessão. E essa sucessão fala diretamente de uma transição. Porque embora Judas não tivesse mais vivo, ele ainda ocupava o seu lugar entre os apóstolos. Tanto é que ninguém ainda havia sido escolhido em seu lugar. Quanta coisa na nossa vida já não está viva, quanta coisa na nossa vida não existe mais, mas continuam ocupando espaços onde deveria ser ocupado por outras coisas. Quanta coisa na nossa vida está velha, caduca, e a gente não faz a transição, porque a gente está apegado a coisas mortas, aquilo que já passou, aquilo que um dia foi bom, mas não é mais bom. Nós estamos vivendo em um período muito singular da igreja no Brasil. Um momento de transição. Um momento em que o bastão precisa ser passado. Mas como fazer essa transição? O processo transicional é um processo muito difícil. Nenhuma transição é fácil. E essa transição, ou as transições que nós iremos viver, e de maneira mais específica, a transição da igreja brasileira, a transição geracional, ela está se perdendo no processo, porque nós não estamos preparados para a transição. Nós não fomos educados para as transições.
nós nos apegamos às coisas e temos a tendência de transformá-las em eternas, quando, na verdade, as coisas que estão aqui na terra são passageiras. E, sinceramente, irmãos, se nós estivéssemos lá entre os 11 e nós chegássemos à conclusão de que tem 2 candidatos, um é José, e aí a Bíblia diz José Barsabás, também era chamado de Barsabás, que significa filho do pai. E não apenas isso, o filho do pai. Esse homem tinha um apelido de O Justo, e tinha um Matias. Cá entre nós, qual seria a melhor pessoa para substituir o traidor? José, o filho do pai, chamado O Justo, ou Matias? Mas não foi essa a escolha de Deus. Não foi essa a escolha de Deus. E isso é interessante porque Matias tem um significado muito legal. Essa caneta é uma caneta. E quando alguém diz que tem uma caneta lá nos Estados Unidos, eu rapidamente consigo entender do que se trata. Porque o nome dos objetos, ou o nome que a gente dá ao objeto, define o objeto. Uma caneta serve para escrever. Não importa se ela é feita de plástico ou cravejada de diamantes. Não importa se ela seja de ferro ou de ouro. Quando alguém fala em caneta, eu sei que é um objeto que foi criado para escrever. Então, entre os objetos, o nome define o objeto. Entre as pessoas, não, é o oposto. A pessoa é que define o seu nome, que agrega valor a esse nome. Eu posso ter um nome muito bonito, mas se eu não for uma pessoa bonita, esse nome deixa de ser bonito. Eu não posso fazer esse exemplo com o Hudson, porque o Hudson são poucos. Mas vamos supor Carlos. Eu conheço um Carlos, e você conhece outro Carlos. Tem o mesmo nome, mas são pessoas completamente diferentes, têm o caráter completamente diferente. Isso para a gente saber quem era esse José. Esse José era um cara bom, porque um dos apelidos dele era filho do pai. Não obstante a isso, ele também tem um outro apelido. Qual é o apelido do cara? O Justo. Eu posso até ter um nome bonito, mas o apelido ou o codinome, isso é o reconhecimento dos outros. Então, um sujeito que tinha obras de justiça. E outra, eu não posso dizer que esse homem era um homem hipócrita. Ele está caminhando com Jesus desde o início. E além dele, quem tinha? O Matias. Só Matias. E quem Deus escolhe? Matias. Isso nos faz pensar. Matias quer dizer e significa presente de Deus. É uma variação de Mateus. Presente de Deus. José tinha um grande defeito. Qual era? José já estava pronto. José já estava pronto. O pior dos pedreiros ainda é superior ao melhor do João de Barro. Alguém que conhece o passarinho chamado João de Barro? O melhor dos pedreiros, ou melhor, o pior dos pedreiros, tipo eu, ainda sou superior ao melhor do João de Barros. Por quê? Porque o João de Barro tem um grande defeito. Que defeito ele tem? Ele já nasceu pronto. Ele só faz aquilo. Ele não faz absolutamente nada diferente daquilo. E ele vai nascer fazendo a casa do mesmo jeito e vai morrer fazendo a casa do mesmo jeito. Diferente de mim, que sou um péssimo pedreiro. Mas eu posso me aperfeiçoar e ser um bom pedreiro e não fazer apenas uma única coisa, mas ter uma variedade de casas que eu possa fazer. José já estava pronto. José já era o justo. Por outro lado, a gente tem um presente de Deus. Qual é?
o Matias, que não estava pronto. Isso nos mostra um outro princípio, qual é? O presente de Deus para nós, ele nunca virá pronto. O presente de Deus para a tua vida, ele nunca virá pronto. Porque quando Cristo vem, ele não nos chama mais de servos, mas ele nos chama de amigos. Um amigo sabe o que o outro vai fazer, eles agem em parceria. Ou seja, Deus chamou o homem para ser seu parceiro. E quando Deus nos dá um presente, e o presente não é a bênção não, tá? Quando Deus nos dá um presente, nós precisamos aperfeiçoar esse presente, para que esse presente seja uma bênção. Mas quando Deus nos dá um presente, a gente não aperfeiçoa esse presente deixa de ser bênção. Se por um lado nós temos um homem com todos os predicados, que seria o ideal para o homem, nós temos um outro que tem todos os predicados para ser o ideal para Deus. Porque se um está com um copo cheio, o outro está com um copo plenamente vazio. E entre o copo cheio e o copo vazio, Deus vai escolher o copo vazio para poder encher esse copo. O que Deus tem falado ao seu coração? Quais são os paradigmas que você tem dentro de si, que você não abandona nunca? Quais são os pensamentos e qual é a filosofia mundana que nós temos seguido e que tem impedido a atuação de Deus através de mim, através de você? E olhando sob esse prisma, a gente consegue perceber que Deus não tem um compromisso com aquele que pensa ou aquele que aparentemente é o melhor. Mas Deus tem um compromisso com aqueles que têm o coração quebrantado. Os 12, se a gente for fazer uma análise, esses 12 eram a igreja de Jesus. E como igreja de Jesus, os 12 tinham as mais diversas características. Um era pescador, o outro era cobrador de impostos, o outro era zelote, o outro era sanguíneo, nervoso, o outro mais amoroso. Tem apóstolo que nem aparece, tem outros que aparecem um pouco mais. Essa era a congregação de Jesus. E essa congregação ela vai apresentar as mais diversas incoerências. Igualzinho aqui. Igualzinho o corpo de Cristo na terra. E mesmo assim, Jesus, na sua congregação, ainda que ele morresse pela congregação, teve gente que não foi alcançada. É o caso de Judas. Judas tinha o melhor pastor que poderia ter. Passou um período de 3 anos e meio no intensivo com Jesus. Acordava com o mestre, dormia com o mestre, comia com o mestre. Ainda assim, não conseguiu passar pelo crivo da consciência. Porque Judas estava com Jesus, mas Judas não estava em Jesus. Muita gente vai caminhar com a gente e vai estar apenas com Jesus, vai estar apenas com a congregação, mas não em Jesus, na congregação. Mas aí a gente faz o seguinte, olha, puxa vida, tem muita hipocrisia aqui, se eu fosse o apóstolo João, eu diria assim, tem muita hipocrisia aqui, Judas está aqui, isso aqui não dá certo, eu vou virar um desigrejado, porque a estrutura está me ferindo. Não é a estrutura que fere, é gente que fere gente. Estrutura é parede. A estrutura não vai te ferir, a parede não vai te ferir. A não ser que você bata com a cabeça na parede.
mas é gente que machuca a gente. O que as pessoas chamam de estrutura é a gente operando na estrutura. Mas ainda assim, Jesus apostou em cada um deles. E se, fazendo essa análise, os 12 representavam a igreja de Jesus, a definição de igreja, a definição divina de igreja é corpo. Eu poderia dizer que os 12 representam um único ser humano, com todas as suas contradições, com todos os seus rompantes, com todas as suas dificuldades. Isso significa que dentro de mim, dentro de você, existe um sujeito amoroso igual João. Isso significa que dentro de mim, dentro de você, existe um sujeito que é capaz de cobrar impostos do outro. E esses impostos não significam valor monetário, mas muito necessariamente, muito mais provavelmente, seria a moeda do afeto, a moeda emocional, e a gente tributa isso do outro, cobra isso do outro, e se necessário for, a gente usurpa isso do outro, chantageia o outro. Isso significa que dentro de mim, de você, existe um sujeito chamado Pedro, que foi capaz de botar primeiro o pé fora do barco e colocar o segundo pé fora do barco e dar alguns passos em direção de Jesus. Mas isso também significa que existe um Tomé dentro da gente, que em algum momento, ainda que a gente esteja andando com o mestre, vai duvidar. Ô, querido, isso significa que dentro de mim, dentro de você, existe um Bartolomeu que não é citado, e que fica lá escondidinho. Porque não é momento de se revelar. Mas isso significa também que dentro de nós existe um Pedro que ainda não havia descido o Espírito Santo, dizendo bem assim, olha, a gente convinha aqui no meio dos 120, depois que aconteceu aquele monte de coisa, depois de ter negado Jesus. Significa que dentro de mim e de você existe um João, que foi incapaz de abandonar o mestre, ainda na cruz, estava lá, correndo o risco de ser preso e de ser morto. Mas isso também significa que dentro de mim, dentro de você, existe um Judas Iscariotes, que é capaz de vender Jesus por 30 moedas de prata. Ninguém aqui dentro é bonzinho. E ninguém aqui dentro é o vilão. Porque a história da humanidade está falando e fala de personagens reais. E esses personagens reais, em algum momento vai ser mal, mas em outro momento ele vai ser bom. Essas são as contradições do ser humano. E ele é assim porque ele é humano, cheio de contradições. A grande questão é que à medida em que a gente vai andando com Jesus, esse Tomé ele vai se convertendo. À medida em que a gente vai andando com Jesus, esse Mateus ele deixa de ser cobrador de impostos e passa a seguir o mestre. E aí ele não quer mais arrancar nada do povo. Ele quer repartir com o povo. À medida em que a gente vai andando com Jesus, significa que esse Pedro, que foi capaz de cortar a orelha do soldado da guarda do templo, também é capaz de morrer como seu mestre, e segundo a tradição, não se achando digno de morrer, crucificado, igual o mestre, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. À medida em que a gente vai andando com Jesus, a gente percebe que esses homens que eram tão falhos, eles se tornam testemunhas do sangue do Cordeiro. E aí não se importam mais com a possibilidade de ter a cabeça cortada, ou de serem cortados pelo meio, ou de sofrerem flagelos, ou de sofrerem prisões. Porque eles entenderam o mestre. Agora, o que nós temos feito, e muitas vezes o que a gente tem feito é ter parado
a transição geracional. Eu sou assim, querido, você é assim, está morto. Mas é como se aquelas pessoas pegassem os restos mortais de Judas, pegassem e catassem as suas entranhas espalhadas pelo chão, juntassem uma parte com o outro do corpo e colocassem ele sentado à mesa para partir o pão. Tem gente que está partindo pão e abriu a sua mesa para que o cadáver estivesse sentado lá na sua mesa. Qual tem sido o tipo de relacionamento com coisas que nós não deveríamos nos relacionar, porque já estão mortas, não existem mais, só existem para a gente. É a falsa culpa, e todas as vezes a gente chama essa falsa culpa para ela se sentar à mesa com a gente. São as fobias, são os complexos de inferioridade, é a necessidade da aceitação. O que é que dizem sobre você, e que até hoje você acredita, mas não é verdade, mas você está colocando esse cadáver para comer com você junto à mesa. O que fizeram com você, e que você se apegou a isso, e até hoje você pega esse negócio e coloca sentado à sua mesa para comer com você. Porque não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Essa falta de perdão dentro do nosso coração é um outro cadáver, está morto, porque foi crucificado com Cristo no Calvário, e ainda assim a gente vai lá e pega a falta de perdão, tira da cruz e coloca sentado à nossa mesa para que a gente se alimente com Ele. Onde nós iremos chegar com isso? Todas essas coisas já estão crucificadas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa geração precisa fazer essa transição, queridos. Existe a geração de Judas e existe a geração de Matias. A geração de Judas, como diz o texto, é a geração que se precipitou, ou seja, é uma geração precipitada. A geração de Judas é uma geração sem sabedoria, porque aquele que se precipita em suas atitudes aponta para a falta de sabedoria, porque o sábio é aquele que pondera todas as possibilidades. Mas a geração de Judas é aquele que não pesa nenhuma das consequências, a única coisa que quer é alcançar seu objetivo e por conta disso ele é precipitado. A geração de Judas é aquele que se prostitui, é aquele que prostitui a própria alma por dinheiro. A geração de Judas é uma geração dissimulada, capaz de disfarçar um beijo para atrair alguém. Capaz de pegar um gesto tão bonito quanto um beijo e transformar esse beijo em algo nojento que causa asco. A geração de Judas é aquela capaz de vender Jesus como um escravo, porque 30 moedas de prata era justamente o preço que se pagava para um escravo. E o escravo é aquele que pode ser manipulado. Ou seja, a geração de Judas é aquela geração que quer manipular Jesus. A geração de Judas é aquela que tem vendido o púlpito para Satanás. A geração de Judas é aquela geração dissimulada. A geração de Judas é aquela geração que não se farta de dinheiro. A geração de Judas é aquela que causa escândalo ao Evangelho. A geração de Judas é a geração que reduziu o Evangelho, ao Evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade, o Evangelho do toma lá da cá, o Evangelho que criou esse Deus mesquinho, esse Deus egoísta. Mas aí a gente critica, e a gente precisa criticar sim. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. A geração de Judas permanecerá lá, fazendo tudo isso, enquanto os Matias não tomam a sua posição.
Enquanto a geração de Matias se omitir, a geração de Judas continuará prostituindo o evangelho da graça. E a minha pergunta para você é: você é da geração de Judas ou você é da geração de Matias? Qual a geração que você pertence? Porque se você for da geração de Judas, você está percebendo isso no teu coração. Quero dizer que o sangue de Jesus transforma toda e qualquer consciência. Mas se você for da geração de Matias, isso significa que você está pecando pela omissão. E o sangue de Jesus também transforma toda a omissão em proatividade pelo reino de Deus. Porque não é muito pelo trabalhar, não é fazendo muito barulho que eu me caracterizo como geração de Judas ou de Matias. É o meu coração onde ele vai estar. Não é apenas pelo serviço. Não é apenas pela ação social. A ação social, ela não é um fim em si mesmo. A ação social, ela é um meio. Porque quando eu dou um prato de comida para alguém, entendendo quem é Deus, eu revelo Deus para quem está com fome. E quando eu revelo Deus para quem está com fome, eu sou transformado pela graça. Então eu sou o maior beneficiado quando eu sirvo alguém entendendo o que é evangelho. Onde estão os Matias? Onde estão os Matias? Onde estão aqueles que irão tomar o seu lugar junto à mesa? Que irão assumir o seu papel apostólico? Onde estão os Matias? A igreja é santa, amém, queridos? A igreja é imaculada, amém? A igreja não tem ruga nem mácula. Mas tem gente dentro da igreja que está perdida e que está entendendo que esse evangelho é o evangelho verdadeiro quando não é o evangelho verdadeiro. Onde estão as gerações de Matias? Onde estão os Matias? Onde estão os presentes de Deus para essa geração? Mas aí a gente precisa entender, né? A gente precisa entender e reconhecer o que é presente de Deus. Como eu disse aqui anteriormente, presente de Deus é diferente de bênção. O presente Deus nos dá de maneira incompleta, para que através do seu aperfeiçoamento, esse presente vire bênção, ou não. Deus tem misericórdia de nós. Sabe por que Deus me feriu? Porque eu sou réu dessa palavra. Como Deus me bateu esse final de semana. E aí tem gente não entendendo o momento que a gente está passando, acaba dando brecha para o Judas que existe dentro de mim e dentro de você. Sabe o que o Judas faz? Ele rouba, ele sequestra, ele rouba o nosso tempo, ele sequestra a nossa prioridade. E aí a gente está vivendo como se fôssemos passar nossa eternidade toda aqui na Terra. Mas um dia nós estaremos diante dele. E aí ele vai perguntar, o que é que nós temos feito com o presente que ele nos deu, que nós transformamos em um grande fardo. Deus quer que você seja um presente. Mas sabe por que a gente não é um presente? Porque a gente não está vivendo no presente. Ou a gente vive acorrentado no passado, deprimido, ou a gente vive sequestrado no futuro pela nossa ansiedade.
Mas nós precisamos. Eu sou pecador dessa palavra. Eu sou réu, confesso, dessa palavra. Precisamos ser mais proativos. Porque da maneira como nós estamos nos comportando, e aí a gente prega, e aí a gente critica quem faz a teologia da prosperidade, e aí a gente critica quem está tomando o dinheiro do povo. Mas o que nós temos feito para sermos testemunhas e acabarmos com isso, meu irmão? O que de fato nós temos feito? Qual tem sido a nossa relevância? Porque não adianta termos discursos bonitos, não adianta através da filosofia, sociologia, psicologia, antropologia, fazermos análises incríveis, nos retroalimentando. Olha como o pastor Oldson é inteligente. Nós estamos nos retroalimentando e alimentando a nossa vaidade. Criticamos os clubes sociais que existem aí fora. Mas o que nós temos sido, meus irmãos? O que nós temos sido? Pastor, a minha vida é muito ocupada. Mas tem alguma coisa que você possa fazer? Pastor, eu quase não tenho tempo. Mas tem alguma coisa que você pode fazer? E se não há nada que você possa fazer, significa que você está administrando muito mal o seu tempo. Tempo é algo que a gente não tem. Tempo é algo que a gente não tem. Eu não posso garantir que estarei vivo daqui a 2 minutos. Então eu não tenho tempo. O tempo me é dado. Como? Por presente. É por isso que o que a gente vive agora se chama presente. O que se passou é passado. E o que virá é futuro. Mas eu não tenho nenhuma garantia de que daqui a 2 minutos eu estarei vivo. Logo, o que eu recebo, recebo pela graça. É presente. É por isso que o tempo que se chama hoje é presente. E a gente deve viver como se fosse um presente. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Para encerrar, qual tem sido e onde nós estamos na geração de Judas, geração de Matias, ou geração de José o Justo? Nós somos aqueles que traem, nós somos aqueles que já estão prontos, e pelo fato de estarem prontos, não há nenhuma possibilidade de fazer diferente, ou nós somos aqueles que em si mesmo não tem nenhuma capacidade, mas escolheu entregar a vida para Jesus. E porque escolheu entregar a vida para Jesus, essa pessoa é um presente de Deus para os outros. Será que nós temos sido presentes de Deus? E será que nós temos tratado os presentes que Deus tem nos dado como presentes? Ou nós temos tratado esse presente como um grande fardo? Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor.